Essa aqui é a conversa sobre economia com o economista Luiz Arthur Nogueira. Luiz, acho que a grande preocupação é a inflação. A gente está com uma inflação bem acima do centro da meta, mas não é um fenômeno brasileiro. A gente, zona do euro, com uma inflação alta, maior em 13 anos. Estados Unidos com uma inflação alta, maior desde 1991. Como é que se explica esse fenômeno? Verdade, Lacombe. Então, a inflação, a gente tem uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia, digamos, não é só uma questão do Brasil. Há uma notícia que, portanto, só o Brasil não vai resolver a inflação, né? Qual é o ponto central da inflação? Lá fora, a economia global voltou a se recuperar por conta da vacinação, reabertura econômica. Isso pressionou o preço de petróleo. Então, o combustível no Brasil está mais caro porque o petróleo em dólar subiu no mundo inteiro. Por tabela, a Petrobras repassou aqui no Brasil, o que é correto. Não cabe a Petrobras ficar congelando o preço de combustível. A recuperação global também aumentou o preço de commodities agrícolas, por exemplo. Soja está cara, milho está caro. E a gente usa milho e soja para ração animal. Então, por isso que as carnes, o frango, tudo ficou mais caro, né? Tudo explicado por um contexto internacional. Aqui no Brasil, a gente tem a questão da crise hídrica. Choveu muito pouco no período chuvoso, que foi de setembro do ano passado a abril deste ano. Aliás, foi a menor temporada de chuvas em 91 anos. Isso obrigou o governo a acionar usinas térmicas para gerar energia. Aliás, a crise energética também é um fenômeno mundial. A Índia passa pelo mesmo problema, China, exatamente. Por questões climáticas. Aqui no Brasil, o grande drama não choveu. A gente tem mais 60% da produção de energia através de hidrelétricas, que precisam de chuva. Sem alternativa, o governo acionou usinas térmicas, que são mais caras e mais poluentes, e essa conta, nós, consumidores e empresários, temos de pagar. Não tem jeito. Então, qual é a má notícia, Lacombe? Tanto a questão da energia, quanto do petróleo, quanto das commodities, não tem nada a ver com taxa de juros. Então, o Banco Central está subindo juros, não há outro remédio, mas é como se estivesse dando um analgésico para quem está com câncer. Aí você vai aliviar a dor, mas não vai resolver o câncer, né? Agora, do ponto de vista interno, talvez o único componente nosso seja a reabertura da economia, que é uma boa notícia. O setor de serviço voltou a funcionar por conta da vacinação, as pessoas voltaram a frequentar lojas, salão de beleza, enfim, tiveram contato entre as pessoas e isso, de alguma forma, está aumentando os preços, sim. Mas, insisto, o grande problema da inflação, infelizmente, não tem nada a ver com taxa de juros. Amanda. Que merda, hein? Luiz Arthur, ainda continuando nesse tópico, nesse tema da inflação, né, que parece de fato o mais importante, o IPCA que veio, o IPCA 15, sempre quando a gente vai olhar ali no detalhe, você vê que é uma disseminação, crise localizada, uma inflação localizada no preço dos alimentos, mas não, a gente foi vendo com o passar do tempo que é uma inflação muito mais remédio para o Banco Central, né, porque senão ele fica... Segundo muitos analistas, ele está atrás na curva de juros. É o único remédio que a gente tem, é isso. Na prática, Amanda, ele só tem a taxa de juros para poder combater a inflação. E, na verdade, ele está mirando a inflação do ano que vem. Porque essa inflação de 10% deste ano vai fechar o ano em 8,5%, 9%. O Banco Central não tem mais o que fazer. Essa batalha ele já perdeu desse ano. Então, ele está olhando a batalha de 2022, que ele tem um teto de meta de 5%. E ele quer entregar a inflação dentro desse teto de 5%. Então, ele está subindo os juros agora para ganhar o jogo do ano que vem. Tem uma defasagem entre você subir os juros hoje e o efeito prático na economia. É claro. Também você tem que conter a inflação antes que ela vire um monstro incontrolável. Ainda mais num país como o Brasil, Amanda, que a gente tem essa memória inflacionária que a gente não consegue acabar com ela. É incrível, Lacombe. Faz 27 anos do Plano Real e a gente continua indexando a economia. A gente continua com essa memória. Então, todo mundo fala assim, se a inflação está 10%, vai todo mundo e reajusta tudo em 10%. Sim. Todo mundo reajustando tudo em 10%, a inflação será de fato 10%. Né? Então, o brasileiro tem essa memória inflacionária, infelizmente, a gente não conseguiu quebrar isso, nem com tantos anos de Plano Real. E, de novo, cabe ao Banco Central fazer alguma coisa. Ele não pode ficar de braço cruzado, não fazer nada. Ele está subindo os juros. Agora, eu espero que tenha uma certa cautela, porque tem gente que já defende juros de 10%, 12%, aí mata a economia. Aí aumenta o desemprego. Então, assim, claro que o Banco Central tem que ser responsável, tem que controlar a inflação, mas o preço final disso não pode ser a pobreza absoluta na sociedade. Então, um pouco de cautela é importante por parte do Banco Central. Luiz, sobre esse fenômeno global aí que você mesmo já citou, a alta do preço do petróleo, qual seria a alternativa
para não intervir em preço? Eu gosto dessas ideias. Primeiro, se unificar o ICMS seria o básico. Eu gosto da ideia de você usar os dividendos pagos pela Petrobras ao governo para criar um fundo para momentos como esse, em que o dólar sobe ou o petróleo dispara lá fora, você usar esse caixa para acalmar os preços aqui. Ou seja, não é a Petrobras que iria usar dinheiro dela para acalmar o preço. Não, seria um fundo criado a partir de dividendos pagos pela Petrobras ao seu principal acionista, que é o governo federal. Esse dinheiro seria utilizado para tranquilizar o mercado. Acho que é uma boa ideia. Constantino. Luiz, eu quero frisar então esse primeiro bloco só para entender direitinho, né? Você mencionou já a crise hídrica, tem a questão da própria pandemia, óbvio, os lockdowns todos, um container da China multiplicou por 10 o custo para produtos manufaturados irem para o mundo todo, isso tudo está impactando a inflação global. Então, só para amarrar direitinho, essas agruras todas que o Brasil está enfrentando hoje de inflação, até mesmo desemprego, isso, quanto disso é doméstico, é crise doméstica, quanto disso, na sua avaliação, vem de fora? Eu pergunto isso pelo seguinte, nós vemos certos veículos de comunicação que falavam, né? Fica em casa, a economia fica para depois, e agora estampam nas suas capas de jornais aquela foto que ficou conhecida das pessoas procurando ali resto de osso, né? A dor da fome, umas falas bastante sensacionalistas. Queria que você conseguisse dividir aí o que realmente é crise made in Brazil e o que veio de fora ou causado pela pandemia. Na verdade, Constantino, eu diria que 90% é culpa do lockdown. Lockdown que nós aqui no Brasil exageramos, e a gente alertou diversas vezes que essa história de a economia a gente vê depois, que a conta iria chegar, e quem pagaria essa conta era a sociedade, na sua maioria carente, os mais pobres, que pagariam a conta do lockdown. Nós alertamos diversas vezes que era muito bonito um discurso da elite: fique em casa. Quem podia ficar em casa é quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro tinha que sair para trabalhar. Fechamos a economia inteira, não só no Brasil, no mundo inteiro, e hoje a gente colhe dois frutos disso. No mundo, afetou a cadeia global de produção, não tem chip para produzir carro, não tem chip para produzir computador. Então, a China também exagerou no lockdown lá e está faltando insumo no mundo inteiro. E hoje a gente descobriu que o mundo era muito dependente da China. E internamente aqui, quando a gente fechou toda a economia, a gente também desarrumou toda a cadeia logística do Brasil. Então, na verdade, Constantino, a culpa é do lockdown interno e também mundial. Houve exagero e a conta agora, infelizmente, chegou para ser paga, insisto, pela parcela mais carente da sociedade. Qual cenário você enxerga para 2022? A escalada dos preços vai se manter ou as cadeias produtivas internacionais vão se acomodar às demandas pós-pandemia, aliviando a pressão inflacionária? Não, essa é a boa notícia, vão se acomodar, né? Como o mercado é livre, se você tem preços em alta, você atrai o interesse de quem quer produzir aquilo que está custando caro, a tendência é você aumentar a oferta daquele produto, consequentemente o preço se acalma. Então a boa notícia para o ano que vem, que em termos de inflação, ela não será tão elevada como foi esse ano, nem no mundo, nem no Brasil, né? Agora, a contrapartida disso é um crescimento menor no mundo e no Brasil. Então, só para a gente ter uma ordem de grandeza, esse ano o mundo, na média, está crescendo em torno de 6,5%. O ano que vem vai desacelerar para uns 4,5%, 5%. O Brasil, esse ano, está crescendo 4,5%, 5%. O ano que vem, qual é o grande risco? Crescer muito menos, 1,5%, que é o tal do PIBinho. Esse é o efeito, esse é o legado do lockdown para o ano que vem. Nós vamos ter um crescimento pequeno, muito aquém das nossas necessidades e, consequentemente, a inflação vai ser menor. A pressão vai ser muito menor. O petróleo vai ter uma tendência até de queda de preço no mundo. Eu espero que no ano que vem a gente resolva, de alguma forma, essa questão da crise hídrica e o impacto nas commodities também deve se acalmar. Ou seja, soja e milho não vão ter uma pressão tão grande como tiveram esse ano. Consequentemente, a inflação ano que vem vai ser muito mais tranquila. Amanda. Que eles chamam de estagflação, né? Que é esse crescimento menor, que você já descreveu, mas com uma inflação
Acelera. Persistente. Aí os bancos centrais do mundo inteiro ficam naquele dilema, né? Será que a gente sobe juros e com isso desincentiva o consumo, a demanda mais segura, a inflação ou não? 2000 anos depois. Será que a gente deixa nesse patamar de juros mais baixos, mas com isso talvez perca o controle, perca a mão sobre a inflação? Como existe, Amanda? Quer dizer, os bancos centrais principais do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, eles têm esse bom senso de ir calibrando gradativamente para não jogar a economia na lama. O Brasil não é uma boa notícia, porque toda vez que os Estados Unidos elevam juros, o dinheiro do estrangeiro sai do Brasil e vai para lá, não só do Brasil, mas de todos os emergentes. É mais caro, eu não vejo nenhum cenário de dólar abaixo de R$5 aqui no Brasil. Quem me pergunta, Luiz, o que vai acontecer com o dólar? Previsão exata ninguém tem. Agora, dólar abaixo de R$5, eu não vejo nenhuma possibilidade. Agora, o nosso Banco Central aqui, Amanda, tem que ter o bom senso, insisto, de não exagerar na alta de juros e jogar a economia na lama. Eu expliquei aqui que os nossos juros têm pouco impacto no grosso da inflação, que, insisto, petróleo, energia, não tem nada a ver com taxa de juros. O Banco Central pode levar juros para 50%, que a energia elétrica vai continuar cara, porque o problema é falta de chuvas, e o petróleo vai continuar caro, porque o problema é lá fora, no exterior. Não tem nada a ver aqui com o Brasil. Então, o Banco Central não pode não fazer nada, mas também exagerar demais no remédio pode sim matar o paciente. Você não tem uma aposta aí de que esse começo de ano vai ser mais promissor? Sim, e o fim do ano agora também, né? No varejo, a gente vai ter contratação recorde de funcionários temporários, porque há uma demanda reprimida. Centers, o movimento está bem grande. Eu acho que o grande desafio dos comerciantes é transformar a visita do cliente à loja em vendas. O desafio é como que te convence o cliente a gastar um pouco mais. Mas que o fim de ano vai ser muito melhor do que foi o ano passado, por exemplo, isso com certeza. De turismo, as férias de verão vão bombar. Afinal de contas, faz várias férias que nós brasileiros não conseguimos viajar para lugar nenhum. Os hotéis vão finalmente voltar a faturar tudo que eles perderam durante a pandemia. Constantino. Luiz, você menciona muito a questão das limitações do Banco Central, né? E é verdade, né? Precisa da cavalaria fiscal. Temos um Estado muito hipertrofiado, né? E parte dessa discussão toda começou ali quando alguns agentes de mercado, investidores, ficaram na dúvida se esse governo ia ou não cair numa tentação mais populista. Tem uma agenda de reformas que visa justamente a estancar essa sangria. Você acha que, enxergando esse aspecto da ancoragem fiscal, que é fundamental, até porque a bazuca monetária, como você já explicou várias vezes, não consegue fazer o trabalho sozinho. Exatamente. Para combater a inflação, tem que ter rigor nas contas públicas. Não imagino que ele vai fazer isso. Imagino, por exemplo, que é um desejo do governo legítimo de aumentar o Bolsa Família, mas que isso caiba dentro do orçamento do ano que vem. Não imagino que nenhuma loucura vai ser cometida. A questão dos precatórios, que são os 90 bilhões que caíram como um meteoro, né? Como você falou, acho que tem que ser equacionado isso, né? Obviamente que não há recurso para se pagar tudo, o restante tem que ser equacionado de alguma forma inteligente, que respeite o teto de gastos, mas que não inviabilize as contas públicas no ano que vem. Agora, eu acho que tem um certo exagero aí, Constantino. A inflação desse ano é alta, em torno de 8,5%, 9%, eu prevejo, vai fechar o ano. Agora, cabe ao governo fazer uma boa gestão do que for possível dentro do orçamento. O ideal para acalmar o mercado entra a reforma administrativa, que não resolve o problema do setor público inchado no curto prazo, mas sinaliza para o mercado um horizonte promissor. E alguma boa reforma tributária, o que até agora, na prática, não aconteceu. O que a gente vê é o Congresso Nacional, vira e mexe, vindo com propostas que são ruins, que aumentam a carga tributária do setor privado. Então, para a gente ter realmente uma redução de gastos públicos considerável, aceitável, e que nível seria isso? E os Correios, vão tirar 100 mil funcionários da conta do sistema público. Então, assim, eu aceleraria as privatizações das estatais. Se você puder fazer isso com novas regras, e aí a importância da reforma administrativa, que vai valer para os futuros ingressantes do setor público, que vão entrar com regras mais parecidas com as do setor privado, né? Com meritocracia, com avaliação de desempenho, com possibilidade de demissão, caso não atinja as metas ou caso não tenha um bom desempenho. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Isso, né?
né, Luiz Arthur? A começar porque ela não alcança os privilegiados, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, essa reforma administrativa não abrange, não tem um impacto fiscal visível, né? Pelo menos não a curto prazo. Ela foi completamente ali deturpada, distorcida no Congresso. Então tem uma dificuldade grande do governo também levar a cabo reformas mais amplas, mais abrangentes. A mesma coisa, você mesmo repetiu aqui, pode ser dita sobre a reforma tributária. 2000 anos depois. De qualquer forma, a minha pergunta é outra. O que explica essa volta em V, para usar uma linguagem do Paulo Guedes, neste ano, em particular em 2021, e de repente aquele crescimento, aquele voo de galinha de volta, a gente volta para aquele cenário anterior já a partir do ano que vem, em 2022, só 1,5%. Acelera. Na verdade, Amanda, por que o Brasil está crescendo 5% esse ano? Porque está recuperando o tombo do ano passado, que foi 4,1%. E agora, no segundo semestre, que foi o que eu disse há pouco para o Silvio, a boa notícia é o setor de serviços, por conta da vacinação, e o setor de serviços representa 70% da economia, ele voltou a funcionar. Enquanto a indústria foi bem o ano passado, o agronegócio foi bem, o setor de serviços apanhou. Agora, nesse ano, as coisas se inverteram. A indústria está mais ou menos, o agronegócio com dificuldade por questões climáticas, né, seca e geada. Agora, o setor de serviços está bombando no segundo semestre. O Brasil vai fazer para crescer 3% ao ano, se quiser, nos próximos 10 anos? Tem que fazer as reformas. Um alerta, né? Há propostas mais à esquerda de uma agenda econômica que propõe para o próximo governo uma intervenção maior do Estado na economia. O que a gente vai colher é inflação mais alta e crescimento mais baixo. Então, achar que o Brasil vai crescer com um modelo em que o Estado promove o crescimento econômico, na minha opinião, não funciona. Observação em relação ao setor de serviços, né, turismo, eventos, Luiz, não bastasse o castigo imposto a eles com os lockdowns, agora estão dobrando o castigo com esse tirânico passaporte das vacinas. A demora que eles vão sofrer, que eles vão ter para se recuperar, pode influenciar aqui dentro das nossas fronteiras. Atrapalha, né, Silvio? A Argentina, em que pesa a nossa rivalidade com o futebol, ela é um grande parceiro comercial. Antes da pandemia, de cada 10 carros que o Brasil vendia para o mundo inteiro, 8 iam para a Argentina. Uma concentração de 80%. A Argentina entrou numa crise. O Brasil não tem para quem vender carro, né? Neste momento nem é um problema muito grande porque faltam carros, né? Não tem chip, como eu expliquei, por uma questão internacional, principalmente da China, faltam chips para os automóveis, está faltando carro, a situação é tão surreal que o carro usado se valorizou. Eternamente, a gente costuma dizer o seguinte, carro não é investimento. Você compra um carro novo, sai da loja, ele perde de 20% a 30% do valor. Muito bem, o que aconteceu nos últimos 12 meses, por conta da falta de veículos? O carro usado se valorizou de 20% a 30%. Então, para resumir, a Argentina está muito mal. A Argentina, a gente sabe que tem um modelo mais à esquerda, um modelo de intervenção do Estado na economia. Deu tão errado lá, Silvio, que agora o presidente Alberto Fernandes brigou com a vice Cristina Kirchner, né? Eles perderam a eleição, que teve lá a prévia das eleições legislativas, isso gerou um rompimento entre os dois e, portanto, uma nova tentativa de um novo modelo que a gente não sabe direito qual é. O ponto é, insisto, o modelo argentino de intervenção do Estado na economia não dá certo na Argentina, não dá certo no Brasil, não dá certo em nenhum lugar do mundo. Conseguir colocar um modelo como esse, que o Estado pode tudo no Brasil e na Argentina, é assinar digamos assim, atestado de óbito da economia. Consta. Pois é, Luiz, e o mais incrível é que tem um monte de democrata, entre aspas, que não liga muito para o fato da China não ter esse modelo de abertura e democracia na política e quer importar isso para o Brasil. E na Argentina também é bom lembrar que o Bolsonaro, como ele já ficou conhecido, o Bolsonaro argentino, foi muito bem nessas prévias e está despontando aí como uma alternativa. Quão importante é a segurança jurídica nesse cenário de atração de investimentos? É fundamental, Constantino. Do ponto de vista interno nosso, é o que você falou. Primeiro, a gente tem que parar de demonizar o lucro. O lucro é saudável em qualquer atividade econômica. Primeiro, porque se demoniza o lucro, e em segundo lugar, porque se demoniza quem deixa o dinheiro lá no exterior. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso que tem muito dinheiro e enxerga esse histórico de problemas do Brasil, como você mencionou, nas últimas 3 décadas, com vários governos, com ideias milaborantes do ponto de vista econômico, é legítimo que essa pessoa deixe uma parte do patrimônio dela lá no exterior como uma forma de proteção. Não vejo problema nenhum, acho justo, acho correto, basta que a pessoa declare isso no imposto de renda e não tem problema nenhum. As oportunidades de emprego, se alguém tem um dinheirinho, quer empreender, quer investir no negócio,
onde você investiria um dinheiro desse? Investimentos. Vamos lá, então. Começando São várias perguntas. mas vamos lá. Começando pelo desempregado, Lacombe. A oportunidade agora, nesse fim de ano, está nos empregos temporários do comércio. Vai contratar muita gente. É uma boa oportunidade. O setor de serviços, que o Silvio muito bem lembrou aqui, vai contratar bastante em resorts, hotéis, companhias aéreas, tem bastante oportunidade também. Agora, a recuperação consistente do mercado de trabalho, ela só virá quando o Brasil tiver crescimento econômico consistente. A gente sabe que o drama maior é na população mais carente, é naquela mão de obra menos qualificada, e a gente tem um problema educacional no Brasil que é muito grave, porque a gente tem, de fato, emprego sobrando com nível de conhecimento muito alto, falta mão de obra, e emprego faltando para um mar de desempregados no chão de fábrica, digamos assim. E aí a construção civil é uma outra oportunidade. Felizmente, o setor imobiliário continua indo bem no Brasil, também tem oportunidade para quem trabalha ligado ao setor imobiliário. Então, regra número 1, a caderneta de poupança paga muito pouco. A caderneta de poupança perde para a inflação. Se você tem dinheiro parado na caderneta de poupança, a única certeza que você tem é que o seu poder de compra vai cair ao longo dos próximos meses, porque a inflação está em torno de 10%, a caderneta de poupança vai pagar no ano aí 5% se muito, portanto você vai perder da inflação. Então saia da caderneta de poupança e migre para um título público ou, se não quiser título público, vá para um CDB de algum banco, que é um título privado que paga normalmente pelo menos o mesmo que a taxa básica de juros. Amanda. Que merda. Luiz, acho que voltando a essa questão que o Constantino suscitou, mas agora dando nome aos bois, né? Está todo mundo discutindo essa história do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto terem os dois, cada um tem a sua offshore, o que é absolutamente legítimo, declarada a Receita, a Comissão de Ética Pública sabe, já julgou isso, está tudo certo. Agora, o problema aqui é se pode haver um não conflito de interesse, porque, afinal de contas, são os autores aí das políticas responsáveis pela política monetária e econômica do país. Você tem uma discussão, por exemplo, teve na reforma do imposto de renda, se você cobraria uma alíquota ou não sobre os milionários ou bilionários que têm dinheiro em paraísos fiscais, ou então se você diminuiria a alíquota para quem decidisse repatriar esses recursos. Pode haver aí um conflito de interesses, nesse sentido merece ser investigado? Então vamos lá, Amanda. Se o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central fizerem alguma proposta de mudança de lei, legislação, que possa beneficiar o patrimônio deles no exterior, obviamente que há um conflito de interesse. O que eu acho uma grande bobagem que eu tenho lido na mídia é achar que o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, por terem dinheiro no exterior, de que eles têm interesse em fazer com que o dólar fique mais caro no Brasil, porque aí quando eles converterem o dólar em reais, eles vão ficar mais ricos. Em primeiro lugar, lamento informar que quem tem dinheiro no exterior não tem nenhum interesse em trazer para o Brasil. Então ele não vai converter para reais, ele não vai trazer o dinheiro para o Brasil. Portanto, se o dólar está a 5, a 3 ou a 7, não altera em nada a vida de quem tem dinheiro lá fora. Porque essa pessoa que decidiu guardar o patrimônio dela no exterior, ela não quer trazer o dinheiro para o Brasil. Ao contrário, ela quer manter lá fora para proteger das turbulências do Brasil. Em segundo lugar, hoje, o que determina se o dólar está a 5,50, a 6 ou a 5, não é o Paulo Guedes nem o presidente do Banco Central. São dois fatores cruciais. O primeiro é o quanto o Banco Central americano vai subir de juros. E isso a gente não controla, nem o presidente americano Biden controla quanto o Banco Central americano vai subir de juros. Quanto mais eles subirem no ano que vem, mais o dólar vai encarecer no Brasil. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, na minha opinião, o que determina o valor do dólar no Brasil é a crise política, é o ruído, é o conflito de governadores, prefeitos, presidente da República, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, são todos os agentes públicos brigando entre si, cria um clima de incerteza, afasta o investidor estrangeiro, faz com que o dólar suba. Ou seja, o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, o poder que eles têm de determinar se o dólar está a 5,50, 5,70 ou 5,30 é desse tamanho. Então, para resumir, eles não têm poder de determinar quanto vale o câmbio. Agora, se eles quiserem propor alguma norma nova do ponto de vista de legislação que possa beneficiá-los, aí sim haveria um conflito de interesses.